Alexandre de Moraes está dando um recado claro sobre as eleições presidenciais de 2026 nas entrelinhas de uma sequência de acontecimentos recentes no STF. Para entender essa história, precisamos começar por uma pequena contextualização. A situação de Moraes agora, em 2026, é completamente diferente da situação em que ele estava lá em 2022. Naquele ano, além de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ele ainda ocupava a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão que controla e fiscaliza as eleições. Com isso, ele tinha poder direto de interferência em qualquer etapa do processo. E eu sempre faço questão de ressaltar que qualquer tipo de decisão jurídica que afete um lado, mas não o outro, já é um tipo de interferência no processo. Além do cargo, Moraes ainda tinha naquele momento um apoio praticamente incondicional da grande imprensa brasileira, que tratava todo tipo de arbitrariedade praticada pelo ministro como um ato heróico para salvar a democracia. Hoje, no entanto, a realidade é outra. Moraes continua como ministro do STF, inclusive como vice-presidente da corte nesse momento, mas já não faz mais parte do TSE, o órgão eleitoral. Portanto, o poder de controle dele sobre o pleito foi de 100 a 0 em 4 anos. Moraes, obviamente, não aceitou essa situação. E eu já vou mostrar como ele está exercendo esse mesmo controle, só que através do STF. Mas antes é preciso entender também a mudança do ponto de vista da reputação do ministro. Nunca antes na história desse país a careca lustrosa de Moraes esteve com a moral tão baixa quanto agora. Na semana passada veio à tona, e foi amplamente noticiado pela imprensa, o fato de que a mais alta corte da justiça da Itália, ao decidir contrariamente à extradição de Carla Zambelli, reconheceu que Moraes havia sido parcial no julgamento dela. O documento aponta inclusive que Moraes atuava simultaneamente como vítima, testemunha e juiz executor em processos judiciais, algo que só o judiciário brasileiro acha normal, mas ninguém mais no mundo acha. Nos Estados Unidos, a ação da Rumble e da Trump Media contra ele está tendo andamento, e o fato da Advocacia Geral da União ter sido autorizada a atuar na defesa de Moraes, à nossa custa, já causou revolta em muita gente. Uma ação popular apresentada na Justiça Federal de Brasília até pretendia impedir na prática que isso acontecesse, mas quem decide é o próprio judiciário, que é submisso a Moraes, e essa ação obviamente foi rejeitada. Mas a pior parte ainda é outra. A relação oculta de Moraes com Daniel Vorcaro tem gerado frutos cada vez mais amargos para o ministro. A revista Veja publicou no fim da semana passada uma reportagem com diversas novas informações importantes sobre o caso de Vorcaro, como a de que ele teria pago 30 milhões de dólares para a Alcolumbre em uma conta secreta no exterior, em troca do apoio do presidente do Senado em uma demanda do interesse do Banco Master no Congresso. Alcolumbre, como todos sabem, é um dos principais aliados de Moraes no Congresso Nacional. Essa mesma reportagem da Veja também destaca benefícios que Daniel Vorcaro teria recebido do governo petista da Bahia, principalmente durante a gestão de Rui Costa, que hoje é ministro da Casa Civil do governo Lula. Só que o ponto mais importante daquela reportagem, na minha visão, ainda é outro. A Veja afirma que a defesa de Vorcaro fez chegar a André Mendonça, ministro relator do caso no STF, que os investigadores responsáveis por esse caso na PF e também a PGR não estão interessados em passar a limpo alguns pontos gravíssimos já denunciados, como o pagamento a Davi Alcolumbre e também histórias envolvendo altas autoridades do judiciário. Em outras palavras, aliados de Moraes estão tentando blindar Moraes e seus aliados dessas propostas de delação de Daniel Vorcaro. Bom, com todos esses fatos, fica claro que a reputação de Moraes na grande imprensa, que antes lhe passava pano, hoje está suja como nunca antes. Com essa contextualização, vamos agora ao recado que Moraes está dando sobre as eleições de 2026. Mas antes, eu trago um recado de menos de 1 minuto da minha amiga Ludmilla, que vai falar para você sobre uma forma séria de fazer uma renda extra através da internet. Olha só, eu fiz mais de 5 mil reais em 15 dias trabalhando em casa pela internet. Isso daqui não caiu do céu, tá? Eu construí um negócio lucrativo utilizando apenas o meu celular conectado à internet. E o mais incrível de tudo, que o que eu faço é totalmente replicável. Você também pode fazer o mesmo. Eu comecei do zero, trabalhava no shopping, recebia somente um salário mínimo e eu precisava mudar minha realidade. E eu mudei. Já realizei vários sonhos e o principal, ter a liberdade de trabalhar em casa. Então, se hoje você precisa fazer uma renda de 1.000, 2.000, 3.000 reais a mais, clica agora no link da descrição ou do comentário fixado e você também pode colocar a câmera do seu celular aqui nesse QR Code que vai te direcionar para o meu WhatsApp. E lá eu vou te explicar o passo a passo para você começar. Te aguardo lá!
Agora sim, vamos ao recado de Moraes sobre as eleições de 2026. Uma reportagem publicada hoje, segunda-feira, dia 15 de junho, no Poder 360, reúne algumas decisões recentes tomadas por ministros específicos do STF que, quando analisadas juntas e em um contexto mais completo do que a reportagem por si só, deixam claro o que está acontecendo e o que vai acontecer nos próximos meses. Através de reclamações constitucionais, Cristiano Zanin já decidiu sobre o mandato interino de governador do Rio de Janeiro, Flávio Dino decidiu sobre as eleições do mandato tampão do governo de Roraima, o mesmo Flávio Dino derrubou uma decisão do TRE do Paraná que censurava uma publicação sobre uma falsa inelegibilidade de Deltan Dallagnol, sendo que algo parecido já havia acontecido anteriormente em uma publicação do petista Zeca Dirceu, e nesse caso foi Gilmar Mendes, o ministro que garantiu o direito de continuar espalhando informações falsas, e ainda há uma outra decisão de Flávio Dino que contraria uma decisão do TRE do Amazonas, também relacionada à remoção de conteúdos. A reportagem do Poder 360 destaca que não é incomum que o STF acabe revisando decisões da Justiça Eleitoral através das reclamações constitucionais. Só que tem um detalhe muito importante nessa história. A ala citada logo na manchete, que são os ministros Zanin, Dino e Gilmar Mendes, responsáveis por essas decisões, é justamente a ala liderada por Alexandre de Moraes. Esse grupo controla aquilo que acontece no Supremo, controla o que acontece no Congresso através de Alcolumbre, e a rejeição de Jorge Messias foi um exemplo claro disso, e agora controla o que acontece na Justiça Eleitoral também. Nenhum desses ministros está hoje no TSE, mas as suas decisões, através de reclamações constitucionais, contrariam ou atropelaram decisões dos tribunais eleitorais regionais ou do próprio TSE. E apesar dessas questões serem, em sua maioria, relacionadas a disputas estaduais, se nós pegarmos o caso do Paraná, por exemplo, se trata de uma interferência de Dino e de Gilmar Mendes em uma questão que envolve candidatura a nível federal e de um adversário do PT. Que recado está sendo dado com isso? Muito simples. A ala liderada por Alexandre de Moraes no STF está deixando claro que está disposta a qualquer coisa para ter controle sobre o pleito eleitoral desse ano, mesmo que Moraes não seja mais presidente do TSE e mesmo que nenhum desses ministros esteja hoje na Corte Eleitoral. O atual presidente do TSE, Nunes Marques, já começou seu mandato com algumas posições que incomodaram muito esses seus colegas de STF, e eles definitivamente não são do tipo que levam desaforo para casa. Lá em 2022, Moraes usou seus gabinetes no STF e no TSE como se fossem uma coisa só para produzirem materiais encomendados por ele para embasarem suas decisões de censura, como ficou claro nas conversas vazadas anos mais tarde. Hoje, pelo jeito, as reclamações constitucionais parecem ser uma ferramenta mais conveniente e ao alcance deles em função do contexto. Mas, independentemente do método, o fato é que o ministro e seus aliados interferem diretamente no processo através do controle de quem pode ou não pode ser candidato, daquilo que pode ou não pode ser publicado pelos candidatos, daquilo que pode ser dito pela imprensa ou até mesmo daquilo que pode ser dito nas redes sociais sobre cada candidato. Agora, talvez a pergunta mais importante seja: se Moraes vai interferir no pleito, isso significa que Lula será reeleito? Bom, aí entra em jogo uma outra história. Eu não sei se você se lembra, mas alguns dias atrás eu fiz um vídeo mostrando que Lula e Moraes estavam vivendo uma crise de relacionamento. O envolvimento de Moraes com o caso Master e a preocupação de Lula com sua própria imagem diante disso, assim como a articulação de Moraes para a rejeição da indicação de Messias ao STF, fizeram com que o petista e o ministro se afastassem. Naquele vídeo eu mostrei que Zanin e Flávio Dino, que fazem parte da ala de Moraes no STF, estavam tentando agir como cupidos dos bastidores para reaproximar Lula e Moraes. Zanin e Dino claramente têm preferência por Lula e pelo PT. Já Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes são do tipo que jogam a favor de quem lhe é mais conveniente no momento. Que essa ala do STF controlará o que acontecerá nessas eleições presidenciais já é certo. Agora, se esse trabalho será em favor de Lula, como foi em 2022, aí vai depender do talento de Zanin e Dino como cupidos para fazerem Moraes enxergar novamente Lula como o presidente mais favorável para ele e para os seus interesses pelos próximos 4 anos. De USA Brasileiras, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso temático da Copa do Mundo lá no site da USA Brasileiras, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.